Muito bem, agora economia. O Senado aprovou na última semana o projeto de lei que trata sobre a taxação de offshores e também fundos exclusivos no Brasil, englobando os chamados super ricos. A votação aconteceu de forma simbólica quando não há o registro individual de votos. O projeto agora vai para a sanção do presidente Lula. Para nós analisarmos essa proposta aqui no Jornal da Manhã, vamos receber o advogado tributarista, mestre e também professor em Direito Tributário, Bruno Romano. Muito bom dia, Bruno. Bom dia, Marcelo Matos. Bom dia, Soraya Lawande. Tudo bem? Bom dia também a todos os telespectadores da Jovem Pan. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Bruno. Exatamente. Claro que nós sabemos aí que a carga tributária é altíssima, elevada, o retorno muito reduzido daquilo que o brasileiro paga em questão de saúde, educação, segurança pública. A gente sabe que essa equação nunca fecha. E sempre essa tese, né, de que, claro, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos, né? A proteção social, evidentemente. Até que ponto, de fato, nós teremos aí um retorno efetivo, né, das offshores agora, dos super ricos, porque nós sabemos também que são pessoas que têm uma assessoria muito presente, que vão poder indicar, por exemplo, investimentos nos Estados Unidos e deixar de pagar imposto. Até que ponto nós teremos, de fato, aí uma abrangência de que os mais ricos vão pagar mesmo? Marcelo, uma excelente pergunta. É bem verdade que vai haver um aumento, sim, de arrecadação de carga tributária, afinal de contas, nem todo investidor que aloca o seu patrimônio num fundo exclusivo ou numa offshore, nem todos eles vão resolver sair do Brasil. Mas a verdade é que há muitos desses investidores que têm capital financeiro suficiente para resolver fazer uma mudança de país e começar a viver em outro lugar justamente por conta disso. Como você bem mencionou, os Estados Unidos, você tendo um investimento acima de 150 mil dólares, você consegue fazer uma mudança, você consegue ter o visto de residente permanente e você pode se mudar para lá. E fazendo isso, você não deve mais apresentar nenhuma declaração aqui ao fisco brasileiro. Afinal de contas, formalmente, você não é mais residente no Brasil. Muitos desses investidores, é verdade, vão poder fazer isso, e não só para os Estados Unidos, para diversos outros países. Inclusive, podem até pensar aqui na América do Sul, em outros países que têm uma tributação mais favorecida, e fazer essa movimentação, alocando o seu patrimônio lá. E com isso, apesar de haver um aumento de arrecadação por parte de alguns contribuintes que permanecerão aqui no Brasil e vão acabar recolhendo esses tributos, muitos outros vão mudar a sua residência fiscal, vão passar a morar em outros países e, por conta disso, o efeito pode acabar sendo negativo com relação a isso e a arrecadação não será desses 20 ou 40 bilhões que o governo está esperando justamente por conta disso. Bruno, muito bom dia para você. Agora a Soraya falando. O Ministério da Fazenda considera que essa medida foi essencial e muito importante, uma vitória até do governo, para, nesse sentido, no caminho de arrumar as contas, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem repetindo isso ao longo de várias semanas, né? Ele citou, inclusive, a taxação dos offshores, do fundo exclusivo, como um caminho andado aí para outras medidas daqui para frente. Você avalia que essa medida foi de fato correta? Isso vai funcionar? Quais pontos positivos, quais negativos aí, na sua opinião? Em termos políticos, de fato, foi uma grande vitória para o governo. Afinal de contas, mostra que há um alinhamento neste momento entre governo e Congresso para aprovação de uma medida nesse sentido. E, claro, politicamente também é uma medida muito importante. Afinal de contas, você traz um discurso que é muito passional, no sentido de o rico precisa pagar tributo. E isso, claro, gera um clamor muito grande. Então, nesse sentido político, foi uma vitória, sim, para o governo. Em termos econômicos, eu já não vejo como uma vitória, eu vejo como um retrocesso. Para arrumar as contas, eu acho que seria muito melhor o governo se preocupar em gastar menos do que tentar arrecadar mais. Justamente porque essa medida da tributação das offshores e dos fundos exclusivos, há a possibilidade de muitos contribuintes reverem os seus investimentos para que eles deixem de estar numa estrutura de offshore ou deixem de estar numa estrutura de fundo exclusivo e passem a estar em uma outra forma de estruturação de seus investimentos para que eles voltem a recair numa situação de isenção de imposto de renda.
Além do que, como eu mencionei há pouco, a possibilidade desses contribuintes resolverem se mudar do Brasil, o que aí vai fazer com que haja um efetivo esvaziamento do investimento, e aí, você esvaziando o investimento no país, você tem diminuição de empregabilidade, você tem um aumento do índice de desemprego, você corre o risco de que haja um aumento, inclusive, do índice de inflação. Com o aumento do índice de inflação, você acaba sendo obrigado a aumentar a taxa de juros, então o efeito rebote pode ser muito prejudicial. Mas isso a gente vai precisar analisar a longo prazo. Na teoria, não vejo como uma boa operação em termos econômicos para o Brasil. Bruno Romano, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Bruno, bom dia, satisfação falar com você novamente aqui na Jovem Pan. Bruno, com relação, haja vista que você mesmo colocou a decisão política do governo, a estratégia política realmente de taxação das offshores, uma vez já dado isso como uma decisão política, né, tomada, você entende que o percentual que acabou sendo aprovado, muito discutido, inclusive, chegou a ser reduzido num determinado momento, você entende que esse percentual é um percentual impeditivo? Você acredita que o ideal fosse talvez um percentual menor? Qual que é a sua leitura sobre a dosagem dessa tributação? Bom, a dosagem da tributação, de fato, Cristiano, foi um tanto quanto elevada. Acaba, vamos dizer assim, assustando muito dos investidores. Seria preferível que você tivesse uma tributação com uma carga menor, até porque, para os estudiosos de economia, sabem da curva de Laffer. Quanto mais você aumenta a carga tributária, não necessariamente mais isso vai impactar em aumento de arrecadação. Até porque chega um momento que os contribuintes falam: vale a pena eu deixar de pagar tributo, vale a pena eu criar maneiras de fugir da tributação, maneiras lícitas, tá? Nada de sonegação, nada nesse sentido. Então, pensando por essa forma, muitos contribuintes pensam: se a carga está baixa, eu não vou precisar ter um consultor, um advogado, um contador para ver meios de fugir da carga tributária. Afinal de contas, a tributação está baixa e isso não vai impactar tanto o meu bolso. Talvez o trabalho seja muito mais desgastante do que você ir lá e pagar. Quanto mais você aumenta a carga tributária, quanto mais você faz isso, mais você incentiva que sejam buscados meios lícitos de você de você fugir dessa tributação. E justamente por isso o efeito acaba sendo muito ruim. Então, além da medida já ser por si só um incentivo para afastar investimentos do país, além de tudo, a carga tributária, a dosagem foi muito alta, o que incentiva ainda mais a busca de meios lícitos para se fugir dessa tributação. Muito bem, conversamos com o advogado tributarista, mestre e também professor em Direito Tributário, Bruno Romano, aqui a questão das offshores e também dos fundos agora que passou no Congresso nessa semana. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado, Marcelo, Soraya, Cristiano. Muito obrigado a todos os telespectadores da Jovem Pan. Um bom domingo a todos e até a próxima. Até a próxima.